começando mais uns Donos da Bola. Espero que vocês aí em casa estejam bem, porque a gente tá muito bem, porque hoje é sexta-feira. Depois daqui, ó, já era, paizão. Depois daqui Hoje farei algum esporte no período de tarde ou de noite, não sei. Tá bom. Tô precisando jogar um futebol, liberar um pouco de energia, né, nessa alguma coisa. sexta-feira. Estou tenso essa semana, trabalhando. Calma. Tudo bem, mas vamos começar então, BZK, Vamos. com a Copa São Paulo de Futebol Obrigado, Júnior. Muito obrigado pela moral. Fica à vontade aí, muito bem, valeu? você tá Vamos começar o programa, então vamos começar então com copinha, Bora. porque temos Sorriso, hein? Sorriso, ex-Atlético Guará, que agora está no Palmeiras, titular em camisa 7. Ontem fez chover. Dois batalhão. caras fizeram chover. Olha ele aí, ó. Ó, ele, Nossa senhora, aí ó. Ele é habilidoso. Toma, Eu já era. tinha visto o jogo do Palmeiras passado e o que o lateral esquerdo tem de pesadelo com o Sorriso, porque ele vai pra cima toda hora, mano, lateralzinho direito, quer dizer, ele vai pra cima toda hora. Mas nesse caso aí, os meninos do Palmeiras jogaram demais, tá? Tudo bem, é o batalhão? É o batalhão. Não é aquele time que você vai falar, nossa, que grande time. Mas é difícil fazer cara. 9 gols em qualquer time. Lembra da época do Santos do Neymar, que ganhava de 11? Os caras Sim. ganharam de 11, mas É era o fácil, Guarani é. na época, era... Ah, 11, bom, mas ninguém fazia 11 em nenhum time. E nesse caso aí também, não teve nenhuma goleada aí tão expressiva quanto essa do Palmeiras contra o Batalhão. Eduardo Conceição, menino de 16 anos, fez os 4 gols dele. Sim, e 2 assistências já também. mostrando que é mais um garoto do Palmeiras aí que tá bombando. É. JP, João Paulo é o cara que cuida de toda a base do Palmeiras. Mais um grande trabalho, é mais uma descoberta. Eu acho. Tudo bem, 4 gols contra o Batalhão, mas jogou bem. Mas a gente pensa, hoje em dia, né? 16 anos, fez 4 gols na Copinha contra um time... Ninguém, Abaixo. né? Ninguém, E já vai valer 80 milhões de dólares, mano. Que isso, é cara? Isso. Se fosse eu, tava bem demais, BZK. Mas amanhã, falando agora também da Copinha Regional, duelo decisivo pra São José e Nacional. No grupo também do Guará, que infelizmente já deu adeus à competição. Já. Olha, se o São José empatar ou vencer, avança de fase. Mas se perder e o... Juventude vencer. Não, se o Nacional vencer, Eu sei, já mas- passa o São José no já confronto passa. direto. Então é assim, é coisa, confronto vida ou morte, valendo vaga, São José e Nacional amanhã, 1h e na sequência, Guará e Juventude Estaremos às 13h. lá. Isso. Fechou? Estaremos lá. Fechou. Vamos continuar agora falando de futebol, então? Vamos. Vamos falar do Paulistão? Da 1? Já vai começar. começar esse final de semana também. E o Campeonato Paulista de 2026 chega com mudanças importantes no formato da disputa. O novo modelo do estadual foi inspirado na Champions League, principal competição de clubes da Europa. Na primeira fase, o Paulistão será disputado em pontos corridos. As equipes enfrentam os adversários do mesmo pote e ainda fazem 5 partidas contra times de outros potes. Com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos definidos como cabeças de chave, a Federação Paulista de Futebol assegurou a realização dos clássicos estaduais. O tradicional derby campineiro entre Guarani e Ponte Preta também está confirmado. E ao final da fase inicial, os 8 melhores colocados na classificação geral garantem vaga no mata-mata, enquanto os 2 últimos serão rebaixados para a Série A2. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogo único. Já a decisão do campeonato será realizada em 2 partidas. O Paulistão 2026 começa amanhã e a final está marcada para o dia 8 de março. A bola começa a rolar com o São Bernardo e Capivariano, um confronto importante para quem quer largar bem e ganhar confiança logo de cara. Na sequência, o Santos recebe o Novo Horizontino na Vila Belmiro, em uma estreia que movimenta o torcedor santista e marca o primeiro teste do Peixe no estadual, porém sem Neymar. Mais tarde, o Guarani entra em campo contra o Primavera em Campinas. E para fechar o sábado, tem Português e Palmeiras, um duelo que mistura tradição e favoritismo. No domingo, o ritmo continua alto. O Corinthians estreia diante da Ponte Preta. Em Rio Claro, o Velo Clube e Botafogo se enfrentam em um jogo equilibrado. Depois, o Noroeste recebe o Red Bull Bragantino. Fechando a rodada, Mirassol e São Paulo se enfrentam em um jogo que promete intensidade do começo ao fim, com o time do interior buscando dificultar a vida de um dos grandes do estado. E assim, o Paulistão começa com muita bola rolando, jogos interessantes e aquele climinha de recomeço que só o estadual consegue proporcionar. Olha, é mais rápido agora o Paulistão da A1, né? Sim. O da A2, tranquilo, continua até mais Calendário, longo, né? Mas mais rápido da A1. Rapidamente, então, Bernardo, Ixi. campeão paulista desse ano. Palmeiras. Palmeiras? Tranquilo. Pedro falou São Paulo porque ele é Tranquilo. São Paulino, mas Não. essa crise do São Paulo, eu vou de
Santos de Gabigol e Neymar. Isso não vai acontecer. Eu sou O BZK Santos não vidente. vai ser campeão paulista. Será? Não vai. E falando de Santos, vamos falar do molecote, Cauã Basílio. Cauã Basílio, mesmo Deu jovem, aquela balançada, né? Mexeu aí nessas semanas do Santos já aí tá sobre causando sai ou polêmica. fica, mas o moleque é bom, né? E aí? O raio cai muitas vezes na Vila Belmiro. Após Pelé e Neymar, a bola da vez é Cauã Basílio. Mas por que estamos falando de um garoto de apenas 13 anos de idade? Cauã é considerado a maior joia do futebol brasileiro, uma questão de tempo para se tornar o próximo astro do mundo da bola. Aos 8 anos de idade, ele se tornou o atleta mais jovem do mundo a assinar um contrato de patrocínio com a Nike. Atualmente, Cauã soma cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram. Pelo acordo de exploração de imagem, o Santos detém 50% das receitas publicitárias geradas pelo jogador enquanto durar o vínculo. Considerado pelo clube como a principal joia das categorias de base, Cauã esteve muito próximo de acertar com o Atlético. Houve visita ao clube paranaense, assinatura de carta de intenção e negociações envolvendo a família do atleta e o grupo BMG, que passou a gerenciar a carreira do jovem. O documento assinado pelo pai do jogador previa um prazo de 90 dias para a liberação junto ao Santos e a concretização de acordo com o Furacão. A proposta, apresentada pelo Atlético, incluía valores entre 35 mil e 55 mil reais mensais em direitos de imagem, além de luvas que poderiam chegar a quase 2 milhões de reais, condicionadas ao cumprimento de metas até a assinatura do contrato profissional aos 16 anos. No último sábado, Cauã esteve com a família no CT do Caju e na Arena da Baixada, onde tirou fotos ao lado do presidente do Atlético, Mário Celso Petralha. Na ocasião, a carta de intenção foi formalizada, restando apenas o pedido de desvinculação do atleta junto à Federação Paulista de Futebol. A apresentação ao Atlético aconteceria após a gravação de um comercial no Chile. Na segunda-feira, o Santos se posicionou no grupo do movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro, afirmando não ter interesse em negociar o atleta. O clube destacou que o vínculo de formação de Cauã Basílio é válido até 3 de março de 2028. Ainda na noite de segunda-feira, uma reunião entre o pai do jogador e o presidente do Santos definiu a permanência do atleta no clube. O acordo foi selado após o alvinegro reajustar os valores do contrato, incluindo bônus e direitos de imagem. Com a situação resolvida, Cauã Basílio segue na Vila Belmiro como uma das maiores promessas de sua geração. Olha, É difícil, hein, tirar a o moleque. torcida do Atlético Paranaense sonhou O doce, por ali, ó, apenas pertinho. 2 dias, Não valeu. mas aí não deu certo, ele continuou lá, se acertou. Meu, ele tem futuro, porque o Santos bota a molecada pra Sim. jogar, né? Sim. DZK, vamos pro intervalo. Vamos. Daqui a pouco a gente Nosso volta primeiro. com mais donos da bola. Guarda aí. A rainha do rock brasileiro ganha vida em um espetáculo emocionante. Vem aí o musical Rita Lee. Domingo, dia 18 de janeiro, na Farmaconde Arena. Uma experiência única, cheia de música, história e performance que celebra o legado de Rita Lee. Garanta já o seu lugar. Ingressos disponíveis em queroingresso.com. Realização Fio Eventos e JP Produções. Patrocínio Elo Tintas. Pensou Tintas, pensou Elo Tintas, no Urbanova em São José. Mídia oficial, Grupo Band Vale. E aí, vambora verãozar no açaí? Café tradicional Extra Forte Melita, pacote a vácuo ou paute 500 gramas, R$ 27,90. Refrigerante tradicional ou zero Guaraná Antártica PET 1 litro e 500 ml, R$ 4,99. Cerveja Budweiser Lata 269 ml, R$ 2,69. Cerveja Puro Malte Lager Amstel Lata 269 ml, R$ 2,59. Lava roupas em pó Homotipos Caixeta 800 gramas, R$ 10,29. Corre para o açaí. Beba com moderação. Domingo estreia A Voz do Trabalhador, um espaço para debater temas importantes, sempre sob a ótica do trabalhador. Neste domingo, no programa A Voz do Trabalhador, vamos falar sobre o tema para que servem os sindicatos. Comigo estará o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, o Heller Gonçalves. Não perca! A Voz do Trabalhador, todo domingo, 8h45 da manhã, na TV Band Vale. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola e amanhã, BZK, começa a Série A2 aqui pra galera da nossa região também. E o Pedro Elias esteve hoje em Taubaté e conta todos os detalhes sobre o Burro da Central. Donos da bola, tudo certo com vocês? Olha só, estamos aqui desde as 9 da manhã no estádio do Joaquinzão, porque o Taubaté se prepara para a estreia na Série A2 do Campeonato Paulista, diante do Sertãozinho, amanhã às 7 da noite, fora de casa. E é sobre isso que a gente falou, né? Sobre essa estreia. Será que o time está preparado para encarar
esse jogo tão importante para o Burro da Central? Bom, o nosso time é um grupo muito forte, né? Que foi preparado, escolhido a dedo, todo mundo que está aqui. E a gente tem que almejar coisas grandes, né, no campeonato, né? E se Deus quiser a gente possa começar com o pé direito na competição, que seja com a vitória lá em Sertãozinho. Cara, a gente teve uma pré-temporada boa, né? Apesar da troca de treinador, a gente tem um elenco bem qualificado. Creio que todo o grupo está 100% preparado para essa partida. Apesar de ser um jogo difícil de estreia, dar aquele frio na barriga, mas creio que está todo mundo preparado e com certeza a gente vai lá fazer um grande jogo. E quem falou com a gente não foi o treinador Diego Coelho, mas sim o preparador físico Venâncio Moreira. Ele comentou sobre a parte física do Taubaté. Será que o time está 100% para essa estreia? Não, com relação à metodologia na parte técnica, né? Com relação ao meu trabalho não afetou, porque geralmente nós tínhamos definido já, né, a periodização, as diretrizes do trabalho, as valências que seriam trabalhadas, nós conseguimos trabalhar. Então nós especificamos bem, né, tanto o departamento técnico-tático e o departamento físico. E além da estreia do próprio Taubaté, também tem a estreia dos 2 jogadores que estavam aí na coletiva, o lateral direito Mica e o centroavante Luan Santos. E aí, será que eles estão com frio na barriga para vestir as cores do Burro da Central pela primeira vez? Estou muito feliz de estar aqui, né? Não é uma grande camisa, né? Que não é à toa que tem 6 acessos para a Série A1, então estou muito feliz por estar representando Taubaté e a cidade de Taubaté. E atacante vive de gol e eu não sou diferente, cara. Eu preciso de gol para ajudar a minha equipe, para me ajudar individualmente. Tenho certeza que, se Deus abençoar, vou poder contribuir com um gol lá na estreia. E o professor Venâncio Moreira também destacou a parte física, o quanto ela será importante durante essa Série A2 para o Burro da Central ter sucesso nessa missão. Sim, com relação, principalmente a nível de logística, né? Geralmente a gente se preocupa mais após o jogo na recuperação desse grupo já para o próximo jogo. Nós temos que dar uma atenção especial, principalmente a nível de recuperação. Então é isso, pessoal. Treino secreto, tudo pronto aqui no Burro da Central, que vai estrear amanhã às 7 da noite, fora de casa, diante do Sertãozinho. Eu volto com vocês aí no estúdio. Olha, Pedro Elias polivalente, que ele estava em Taubaté, agora já está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Band. Pedrão, pergunta. Bernardo, você tem uma primeira pergunta. Muito boa tarde, Pedro. Tudo certinho? A minha pergunta é, o que você sentiu desse primeiro treino aí, visando essa estreia contra o Sertãozinho? Vai chegar? Boa tarde, Lucas BZK, boa tarde, Bernardo e todo mundo que está acompanhando os donos da bola. Pois é, viu? Esse último treino antes da estreia do Taubaté foi uma espécie de treino secreto, digamos assim, porque o Diego Coelho, o treinador, não deixou o pessoal da imprensa filmar as últimas atividades do time visando esse confronto contra o Sertãozinho, né? Eles treinaram bastante bola parada, escanteio, faltas, algumas transições e a gente não pôde filmar absolutamente nada. Mas o Diego Coelho é um treinador assim mais boleiro, né? Nas bolas paradas ele estava cobrando escanteio, batendo falta, então acho que talvez os jogadores gostem desse estilo, que é um pouquinho mais diferente do Rogério Henrique, né, o seu antecessor, que mais gritava, né, mais falava com os atletas, mas não jogava com eles em si, né, não tem aquele estilo mais boleiro, então eu acho que os jogadores estão gostando dessa metodologia. E na entrevista, inclusive, né, nessa coletiva, eles falaram que esse um mesinho foi bom, deu para aproveitar bastante coisa, já se adaptaram ao novo estilo do comandante e agora a gente tem que ver no jogo, né? Porque treino é treino e jogo é jogo, mas não sei, o que vocês preferem? Um treinador mais boleiro ou um treinador que mais fala, mais teórico? Para você, BZK e Bernardo? Isso é BZK, isso é coisa dele. Se ele for estilão Renato Gaúcho, boleirão, Renato Gaúcho fala, cruza assim, aí o cara não acerta, Renato vai lá, cruza e acerta. O Diego jogou no Corinthians, foi um bom jogador, foi um bom lateral e ele joga bem. Eu gosto do treinador boleirão, é mais paizão assim, sim, consegue estar mais próximo dos jogadores mesmo, sim, do que o estilo do Rogério Henrique. Mas a minha pergunta é, você, Pedrão, que é o setorista nosso aí do Taubaté, quero saber se você crava já a escalação pro primeiro jogo aí. Olha, nesse último treino, ele fez algumas atividades talvez mais específicas para alguns momentos do jogo. O time que estava ali em campo, vou falar aqui para vocês, pode ser que eu erre alguma coisa ou outra. Eu achei muito ofensivo, né, por ser um jogo fora de casa. Mas o goleiro é o Samuel Pires, né, vai voltar a jogar pelo Taubaté. O lateral é o Mica, que falou com a gente aí na coletiva. Sim. Os dois zagueiros, o Lu Anderson e também o Renan Diniz. E o lateral esquerdo, o Eduardo Diniz. Aí no treino ele jogou com volante só, o Wesley Fraga, nova contratação também, e 2 meias, Yamada e o Bernardo Rosa. Opa. Aí Maranhão
Romarinho e o Luan Santos na frente. Então, um 4-3-3 super ofensivo, mas provavelmente algum desses 5 atacantes aí, meio atacantes, vão sair para entrar um volante, acredito eu, né? Não sei. Não, mas é um bom time, hein? Eu gostei. Se você fosse o treinador, você tava bem. Um time mais pra frente, né? Yamada tá de titular, eu já tô feliz, mano, que ele joga muita bola. Qualquer dia precisamos gravar com o Yamada, mano. Pedro, muito obrigado por essas informações. Tamo junto e qualquer coisa, só dá um toque e você entra ao vivo, fechou? Pode deixar, combinado, Bernardo. Semana que vem, quem sabe, eu tô aqui de novo, hein? Valeu, Pedrão, tamo junto. Ó, vamos passar agora pro São José? São José vai enfrentar o Linense. E dessa vez, Bernardão teve lá no treino. Águia do Vale e Elefante se enfrentam na primeira rodada da competição. O São José conta com a permanência de Marcelo Marelli para a disputa da primeira A2 da carreira. Graças a Deus deu certo aí de ficar, estou muito feliz e principalmente confiante de fazer um bom trabalho nessa Série A2. Alguns atletas são remanescentes da temporada passada, mas o zagueiro Léo Rigo chega motivado para ajudar os novos companheiros. Eu conheço quase todos, já joguei contra eles, a primeira oportunidade a favor agora. É lógico que eu não posso falar muita coisa para não entregar como a gente vai defender e como a gente vai pressionar, que eu vou te falar que a gente está treinando intenso demais, muito bem organizado pelo professor para que a gente possa... Se você falou bem, né? Se puxar aí acessos, títulos são as melhores defesas, então que a gente possa entregar isso para o São José. Desde o retorno do São José para a Série A2, a Águia conquistou uma vitória e uma derrota na estreia do campeonato. Em 2024, triunfaram contra o Noroeste em casa por 2-1, mas na temporada passada foram superados pelo Grêmio Prudente fora de casa por 2-0. Está preparado realmente para fazer um bom jogo, eu acho que a gente vai fazer. É uma viagem longa, que acho que isso que talvez desgaste um pouquinho mais, mas a gente planejou bem, a gente vai 2 dias antes, vai ter tempo de descansar bastante, se preparar bastante, enfim. Eu acho que a gente está pronto para fazer um bom jogo, vai encontrar dificuldade com certeza, vai estar pronto para fazer um bom jogo lá, se Deus quiser, e voltar com essa vitória nesse primeiro momento aí. A Águia vem treinando forte desde o início de dezembro, visando essa estreia. A Linense também fez alguns jogos treinos e pode estar preparada para duelar contra a Águia. A gente consegue analisar o nosso, né? O nosso a gente está junto o tempo todo, deles a gente não tem acesso ao que eles fizeram, então o nosso a gente gostou bastante, ficou bastante satisfeito, foi bem positivo, né? Dentro daquilo que é para que serve a pré-temporada, que é para trabalhar, para testar tudo aquilo que a gente pode testar, desenvolver a parte física dos atletas, foi realmente muito bom. A Linense a gente acompanhou, obviamente, de longe, né? Viu alguns resultados ali, mas é muito difícil no início agora a gente ter acesso aos jogos dos adversários, todo mundo esconde bastante nesse momento aí os jogos, os vídeos, então a gente tem algumas informações e está trabalhando em cima disso aí para a estreia. Vamos ver se os dois times do Vale já estreiam com aquele pezinho direito, com aqueles 3 pontos também. E quem comenta mais sobre essas estreias é ele, Antônio Carmo, no Carmopédia. Muito boa tarde, meus amigos que acompanham conosco aqui os Donos da Bola. Estamos aqui nesta sexta-feira, digo sempre. Hoje o clima é mais gostoso, mais ameno, todo mundo feliz da vida. Chegou o fim de semana. O tempo passa rápido, não é mesmo, gente? Ó, já estamos aqui no primeiro final de semana do tempo corrido aí da semana de trabalho de janeiro. E vamos ter bola rolando, abertura do Campeonato Paulista, tem o Paulistão e tem a Série A2 que interessa diretamente para nós aqui. Vamos ter Taubaté e São José em campo. Olha, a gente já falou aqui, vem comentando isso desde o ano passado, vai ser um campeonato extremamente disputado, difícil como todo ano é o campeonato da Série A2. Parece que esse ano vai ser realmente mais complicado, o nível técnico tá bom, tem boas equipes, tem times que chegam com força, como o 15 de Piracicaba, a Ferroviária como sempre, o Monte Azul, o Água Santa, o Juventus, e a gente tem times aí que devem, a Inter de Limeira, times que vão dar trabalho. Bom, o Taubaté estreia amanhã, 19 horas, em Sertãozinho. Sertãozinho vem animado, foi o campeão da Série A3 do ano passado, era treinado pelo Marcelo Marelli, que hoje está no São José. Taubaté teve que mudar a rota, trocou de técnico, Diego Coelho está aí, vários jogadores foram contratados, alguns conhecidos da torcida voltaram, o Luander, o goleiro Samuel, vamos ver o que faz o Taubaté. O São José tem pelo menos uns 8 jogadores já conhecidos da torcida desde o ano passado, né? Tem o Jefferson, o Danilo, tem o Michael Paulista que saiu, voltou, tem o goleiro Gabriel Afonso, enfim, e o técnico Marcelo Marelli. São José joga domingo no péssimo horário, 10 da manhã, contra o Linense lá em Lins. Imagina o calor. Olha, é só o início do campeonato, é só a primeira rodada.
Tem aquela velha história, a primeira impressão é que fica, às vezes não é bem assim, mas é importante, tanto para o Taubaté como para o São José, para os dois times estrearem bem. Então der para ganhar o empate, pelo menos, dar uma boa condição para depois fazer o primeiro jogo em casa. Vamos acompanhar, longo campeonato, você confere tudo conosco aqui nos Donos da Bola, tá bom? Aproveite bem o fim de semana, hein? Juiz, se cuide, até mais. Olha, como a gente Valeu, falou Carlos. bastante de Taubaté e teve muitas mudanças no Taubaté ao longo do ano passado para esse ano, chegou a hora da gente falar com o nosso presida do Taubaté, o Vitor Rodolfo. Ele falou com a gente um pouquinho, contou um pouquinho da sua história, lá pro Pedro Elias. Bora, Pedrão! Vitor Rodolfo Fagundes da Silva Pereira, 32 anos e um baita desafio pela frente, ser o presidente do Esporte Clube Taubaté. Eleito mandatário do Burro da Central em agosto de 2025, ele tem a missão de fazer o time voltar à primeira divisão estadual e estruturar o Taubaté tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Mesmo com um projeto tão complexo e grandioso, a origem de Vitor é humilde, nada veio com facilidade. Somos em 5 em casa, né? Eu sou o filho do meio, 2 mais novos, 2 mais velhos aí. Então desde a infância, assim, a parte da escola, a gente captava ali alguns recursos, essa questão de alimento para os porcos que a gente criava, questão dos animais ali. A paixão pelo esporte sempre esteve presente. Migrou para a engenharia civil e o contato com o Taubaté começou por acaso. Bom, em relação ao esporte, sempre gostei de futebol. Corintiano desde sempre, meu avô era corintiano. Joaquinzão sempre foi uma paixão. Você gosta de resolver problemas, a engenharia é isso. Você, né, ter ali a gestão de problemas e conseguir buscar bons resultados. E em 2023, o ex-presidente, o Hélio Marcondes, acabou precisando aí de uma construtora para poder executar o projeto da arquibancada que está atrás da gente aqui. E aí 2024, além da arquibancada, eu me torno patrocinador. 2025, fidelizo esse patrocínio. E aí o resto é história. Vitor então se envolveu diretamente com o Taubaté. Passou por cargos dentro do clube, como de CEO, até chegar na presidência no segundo semestre de 2025. Isso com o aval do seu antecessor, Hélio Marcondes. Bom, quando eu chego aqui, a gente começa a fazer a administração da obra em si, isso logo no final de 2024. Você acaba conhecendo algumas pessoas do clube e vai entendendo algumas dificuldades no dia a dia que todos nós temos. E nós conseguimos, de uma maneira pontual, até conseguir ajudar outras frentes, outras dinâmicas, a questão de logística aqui, até transporte, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Acho que é muito importante falar, nada se resolve sozinho, então a gente, com o conhecimento que a gente tem com pessoas, empresários da cidade, a gente conseguiu corrigir alguns pontos falhos aqui. Na verdade, eu nem começo o CEO, eu venho como diretor de infraestrutura para a gente poder fazer algumas revitalizações no estádio para esse ano. Um mês depois, logo depois do clássico, eu até falo que muita coisa foi uma virada de chave, aquele clássico contra o São José, e a gente cria aí esse novo cargo no Taubaté CEO, que quando você vê, Pedro, você está tão assim dentro do clube, vivendo isso daqui, que é até difícil você sair daqui. Que eu confesso para você, é o maior desafio da minha vida, fazer do Esporte Clube Taubaté um clube tão tradicional e grande, ser novamente respeitado, né, dentro de uma A2. E a gente conseguiu fazer isso em 2025. As pessoas que estão comigo no dia a dia têm o mérito, somos uma equipe e o maior objetivo é isso. Agora um futuro de muito trabalho. E torcedor do Burro, uma notícia muito importante sobre o Taubaté. A SAF será implementada no clube. É questão de tempo para que isso aconteça. Desde janeiro a gente tem tratado com a Boutique de São Paulo, que é um escritório especializado nessas captações de investidores para SAFs dos clubes. Nós assinamos a minuta de contrato, dando exclusividade para que essa empresa, que esse escritório possa buscar no mercado esses investidores. Partimos um primeiro estágio, documentamos e agora estamos naquele estágio que a gente vai escutar as propostas, desenvolver o projeto, viabilizar o que é possível. Eu tenho certeza que em 2026 o Taubaté já deve findar o ano sendo SAF. Um homem sereno, paizão e apaixonado pelo Esporte Clube Taubaté. A missão de Vitor não é nada fácil, mas ele sabe que a possibilidade de realizar um sonho é o que o move a seguir lutando. Pedro, não posso mentir que hoje faz parte o sonho do Esporte Clube Taubaté, é o tão sonhado acesso. Acho que cravar um nome na história dessa cidade, representando o clube, é algo que a gente deixa um legado, né? Eu às vezes paro e imagino daqui 30, 40 anos alguém comentando que em 2026 o Taubaté é campeão com o presidente Vitor Rodolfo. Então é dessa maneira que a gente consegue cravar o nome da história, é o maior sonho hoje. Tá aí, Vitor Rodolfo, boa sorte aí nesse 2026 para você também. Vamos falar rapidinho dos jogos que vão ter ainda. São José Basquete vai jogar contra o Paulistano hoje, 7h30, na Arena Farmaconde, e temos vôlei também nesse final de semana. Na Arena também, amanhã, vôlei São José contra o Suzano, 9 da noite também, na Farmaconde Arena, em segunda-feira, tudo sobre esses jogos aqui nos Donos da Bola. É isso aí, vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já volta com mais Donos da Bola. Você prefere basquete ou vôlei?
Olá para você que nos acompanha aqui na tela da Band. O destaque do portal bandvale.com de hoje é o retorno do festival Arena Geek Fest, evento de cultura pop à região do Vale do Paraíba. O festival, que acontece de 15 a 18 de janeiro, reúne mais de 30 expositores, grandes nomes da cena geek nacional e espera receber cerca de 20 mil visitantes. A programação do evento inclui campeonato de games, arena free play, concurso de cosplay, apresentações musicais, batalha de dança e a tradicional atração que reúne artistas e expositores independentes. Além da programação cultural, o Arena Geek Fest terá impacto social, com a arrecadação de alimentos ao final do evento. Os ingressos já estão à venda com opções diárias e combos promocionais. Para mais informações sobre compra de ingressos, horários e as principais atrações, acesse o portal bandvale.com. Um abraço e tchau, tchau. Portal bandvale.com. Prepare-se para uma aventura cheia de mistério e magia. Nas férias do Colina Shopping, venha desvendar enigmas incríveis com os detetives do Prédio Azul. De 9 de janeiro a 1º de fevereiro. Não perca! Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão tarumã. Chegou a época mais quente do ano e a Band vai invadir o seu verão. A partir do dia 16 de janeiro, vem aí a Arena Band Verão 2026. Uma arena completa com muito esporte, música e muita curtição direto de São Sebastião, na praia de Maresias. E tem mais, um estúdio ao vivo com convidados especiais, ativações, brindes e muito mais. É verão, é energia, é experiência, é Arena Band Verão 2026. Oferecimento, nossa Sabesp. Uma Sabesp para todos. E açaí. Quer verãozar com preço baixo? Leve o açaí com você. Realização, Agência MAC e Grupo Band Vale. De volta com os donos da bola, agora tá na hora de falar de futebol. Por que, BZK? Ai, minha coxa, BZK. Que isso, hein? Esses dias a gente falou de Igor Thiago, que tava brigando... A gente já previu, né? Pra assumir o topo de maior artilheiro numa edição da Premier League. E aconteceu. Já assumiu. Contra o Nottingham Forest nessa próxima, ou melhor, foi a próxima rodada da nossa nota, né? Na rodada anterior. Na seguinte. Ele marcou 2, ou seja, empatou e assumiu o topo. Contra o Nottingham Forest, fez 2 gols, BZK. Exatamente. Todo o máximo que tinha era 15 gols, agora ele está com 16 e vai fazer mais ainda. Muita porque coisa. tem muito jogo ainda para rolar na Premier. É o nosso 9, Parabéns, Igor Thiago. Pode tirar o Richardson da seleção e convocar esse homem aí, que eu garanto. E hoje, com certeza, também tem gol na Copa Africana de Nações. Hoje, Marrocos e Camarões. Jogaço, BZK. Jogaço. A partir de 3h45. Dito isso... O Brasil não pode ter medo de Marrocos, hein, na Copa do Mundo. Com certeza. Marrocos, 2-0. Eu acho que eu vou de Marrocos também, mas eu acho que eu vou de 3-1. 3-1? 3-1. Gol de Brahim Dias, que joga no Real Madrid. Ele tá jogando muito, tá? Ele tá jogando muito. E o rei da bicicleta. O gol do rei da bicicleta. Ai, qual que é o nome dele, BZK? Ai, alguma coisa, né? Nome diferente, Segunda-feira a gente fala também desse jogaço e de todos os outros dessas quartas de final da Copa Africana de Nações. É isso aí, ó, Bernardão. Fala. Vamos pro final do nosso, ó. Eu não posso errar. Chama a Fernanda Bela. Ai. Fernanda, ele já errou. A gente ia te chamar, mas... Conversa, chama a Fernanda Bela. Fernanda, cadê a Fernanda Fernanda Bela? por gentileza, apareça aqui no nosso programa. Aí, Muito agora eu boa começo. tarde. Enquanto você conversa, eu vou fazendo embaixadinha. Fernanda, tudo bem com você? Como é que vai o Flamengo pra esse ano, Fernanda? A gente na expectativa 1000, né, Ber? É só alegria, ué. Vou fazer o quê? Ai, gente, esses dois. Estourou nosso tempo, graças a Deus, tudo certo. É isso, bom jornal. Aí a gente se vê segunda-feira.